Você sabia que o dízimo nem sempre foi dinheiro? Será que Deus exige que todos os cristãos o entreguem? E o que a Bíblia realmente ensina sobre essa prática? Muitas igrejas falam sobre o dízimo, mas poucas revelam alguns detalhes essenciais. Hoje, você vai descobrir os segredos sobre o dízimo que a igreja não contou e o que isso significa para a sua vida espiritual. Se você quer entender de uma vez por todas essa questão e evitar ser enganado, assista até o final. Já curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. A origem do dízimo. Muita gente pensa que o dízimo foi inventado pelas igrejas modernas, mas na verdade, essa prática é muito mais antiga. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 14, quando Abraão deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta. Abraão deu o dízimo apenas uma vez. Ele não fez disso uma obrigação mensal ou semanal. Além disso, o dízimo não era dinheiro. Ele deu parte dos despojos de guerra. Outro ponto interessante é que antes da lei de Moisés, o dízimo era voluntário, não uma imposição. Ou seja, a prática que vemos hoje é bem diferente daquela do Antigo Testamento. Mas o que aconteceu depois? Será que Deus realmente ordenou o dízimo obrigatório? O dízimo na lei de Moisés era obrigatório? Quando Deus entregou a lei a Moisés, o dízimo passou a ser uma obrigação para o povo de Israel. Mas aqui está um fato surpreendente. O dízimo não era apenas um, mas três. O primeiro dízimo, Números 18, 21, 24, era dado aos levitas, que serviam no templo e não tinham terras próprias. O segundo dízimo, Deuteronômio 14, 22, 27, era um dízimo de celebração. Parte dele deveria ser usada pelo próprio ofertante para participar das festas religiosas. O terceiro dízimo, Deuteronômio 14, 28, 29, era um dízimo social, dado a órfãos, viúvas e estrangeiros a cada 3 anos. Aqui está o que a maioria das igrejas não fala. O dízimo bíblico nunca foi dinheiro. Ele era entregue em forma de alimentos, grãos, azeite, vinho e animais. Além disso, somente os israelitas eram obrigados a dar o dízimo, porque ele fazia parte da lei de Moisés. Mas será que essa prática continua valendo para os cristãos hoje? Ou foi algo exclusivo do Antigo Testamento? O dízimo no Novo Testamento ainda é uma obrigação? Aqui está um fato chocante. Jesus e os apóstolos nunca ordenaram que os cristãos continuassem dando o dízimo. O que Jesus disse sobre o dízimo? Em Mateus 23, 23, Jesus repreende os fariseus porque eles davam o dízimo, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. No entanto, ele estava falando para judeus que ainda estavam sob a lei de Moisés. E depois da ressurreição de Jesus, nos escritos dos apóstolos, não há nenhuma ordem para os cristãos continuarem dizimando. Em vez disso, Paulo ensina que as ofertas devem ser dadas voluntariamente e com alegria, 2 Coríntios 9, 7. Conclusão. No Novo Testamento, o foco não está no dízimo obrigatório, mas sim na generosidade espontânea. Os primeiros cristãos ajudavam uns aos outros com ofertas conforme a necessidade. Atos 2, 44, 45. Se o dízimo não é uma obrigação, por que tantas igrejas ainda ensinam isso como um mandamento? O dízimo como fonte de riqueza para algumas igrejas. Agora vamos falar sobre algo polêmico. O dízimo se tornou um grande negócio para algumas igrejas modernas. A teologia da prosperidade. Muitas igrejas ensinam que se você der o dízimo fielmente, Deus irá multiplicar suas riquezas. Mas essa promessa não está no Novo Testamento. Pelo contrário, Jesus disse: "Não ajunteis para vós tesouros na terra." Mateus 6,19. O foco de Cristo não era dinheiro, e sim viver pela fé. Pastores enriquecendo às custas dos fiéis.
Muitas igrejas arrecadam milhões com o dízimo, mas poucos sabem como esse dinheiro é usado. Em algumas denominações, líderes vivem em mansões luxuosas, possuem carros caros e fazem viagens internacionais, enquanto muitos fiéis mal conseguem pagar suas contas. O dízimo é um sistema criado para manter o controle. Algumas igrejas impõem o dízimo como um fardo obrigatório, dizendo que quem não contribui está roubando a Deus. Malaquias 3:8. Mas será que essa passagem realmente se aplica aos cristãos de hoje? Vamos analisar Malaquias 3:10 e desvendar esse mistério. Malaquias 3:10. A igreja usa esse versículo corretamente? Se você já frequentou alguma igreja, provavelmente ouviu este versículo sendo lido no momento da oferta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Mas será que esse versículo se aplica aos cristãos de hoje? 1. Malaquias foi escrito para os judeus, não para a igreja. O contexto desse versículo mostra que Deus estava falando com os sacerdotes de Israel que estavam roubando as ofertas destinadas ao templo. Não era uma ordem para todos os fiéis da época. 2. O dízimo no Antigo Testamento era alimento, não dinheiro. Muitos acham que o dízimo era em dinheiro, mas a Bíblia diz que ele era entregue em produtos agrícolas, como grãos, azeite e animais. Deuteronômio 14:22-23. 3. No Novo Testamento, ninguém é obrigado a dizimar. Depois da morte de Cristo, não há um único versículo ordenando que os cristãos devam dar o dízimo. Paulo ensina a doar com alegria e segundo o coração de cada um. 2 Coríntios 9:7. Agora veremos o que Jesus realmente disse sobre o dízimo e se ele queria que os cristãos seguissem essa prática. Se você busca o entendimento do que realmente Jesus ensinou sobre o dízimo, muitos podem se surpreender com sua resposta. Vamos ver os detalhes. Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de hortaliças, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Estes deveríeis fazer sem omitir aqueles. Lucas 11:42. Aqui, Jesus critica os fariseus, que seguiam rigorosamente a prática do dízimo, mas negligenciavam valores mais importantes, como a justiça, a misericórdia e o amor de Deus. Ele não estava contra o dízimo, mas sim contra a ênfase exagerada na prática, enquanto aspectos cruciais da fé eram deixados de lado. A verdadeira motivação é o coração. A atitude do coração é o que realmente importa para Deus. Não é sobre a quantidade que damos, mas como damos, com alegria, generosidade e amor. O dízimo é apenas o começo. O dízimo é apenas uma parte do que a Bíblia nos ensina sobre generosidade. Deus quer que a nossa vida seja marcada por uma atitude de generosidade em todas as áreas, financeiras, emocionais, espirituais. O mais importante é o que o nosso coração está dizendo ao dar, pois Deus vê além da oferta. Ele vê o nosso coração. Agora, queremos saber a sua opinião. O que você pensa sobre o dízimo e as ofertas? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com outros para que eles também possam entender o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Lembre-se, o que você dá a Deus nunca será em vão. Deus ama um coração generoso e, ao praticar a generosidade, você se torna mais semelhante a Ele. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder outros vídeos que vão aprofundar sua fé e trazer mais revelações bíblicas para a sua vida.